Olá, amiguinhos, leitores e leitoras, tudo bem? Vamos falar de livros, vamos falar de Camille Paglia, que é um vídeo que eu tô devendo aí já há um tempo. É uma ensaísta, crítica cultural, intelectual americana que eu admiro muito. Eu queria falar um pouquinho dela aqui hoje, mas já vou começar com um adendo, né? Por que que eu tô falando? Porque eu recebi finalmente, depois de vários anos namorando lá na Amazon, quase mais de um mês para receber, eu consegui os últimos livros que ela lançou, que é o Glitter Images, que tem edição no Brasil, Imagens Cintilantes, e o Provocations, que é a última coletânea de ensaios dela, né? Eu já vou começar com um adendo, porque eu sei que Camille Paglia tem pensamento controverso, principalmente em relação ao feminismo, que ela não é respeitada por uma certa corrente do feminismo. Então eu sei disso, tá? Eu gosto de separar Camille Paglia, crítica cultural, uma pessoa de erudição absolutamente extraordinária, que é tanto uma pessoa que conhece a cultura erudita, mas que aprecia a cultura popular, e a questão do feminismo, que é uma questão mais complexa. Enfim, pode ser que eu fale um pouco aqui disso aqui agora ou depois, ok? A gente vai ver. Bom, como é que eu conheci Camille Paglia? Acho que eu tinha uns 17 anos, eu ficava vagabundeando pela biblioteca pública aqui da cidade, aqui, porque eu fiquei 2 anos sem estudar, né, depois do ensino médio. Não tinha dinheiro para pagar faculdade, cursinho, eu fiquei sem fazer nada e tal. 2 anos de ócio, assim, né, fazendo bicos e tal. E vagabundeava pela biblioteca. Aí um dia eu esbarrei lá com esse livro, que é o Sexo, Arte e Cultura Americana, uma coletânea de ensaios lançada lá no começo dos anos 90 pela Companhia das Letras. E eu comecei a ler, tem aqui o famoso ensaio sobre Madonna. Camille Paglia é uma das primeiras pessoas a defender Madonna, Madonna que era uma figura que dava muita discussão na época dos clipes dela, lá nos anos 80. Camille Paglia é sempre defensora de Madonna, hoje elas estão meio brigadas, né? Mas enfim, esse ensaio, eu ficava indo lá e lendo pedaços dos ensaios. A primeira coisa que me chamou a atenção é a linguagem, uma linguagem muito viva. Uma pessoa que você lendo os textos, você fala, essa pessoa ama as humanidades, essa pessoa tem reverência pelas artes. Esse é talvez o principal motivo da minha admiração por Camille Paglia, reverência pelas artes. Esse livro foi fundamental para mim, eu falo que foi esse livro que me ganhou para as humanidades, que me mostrou como que as humanidades eram um campo entusiasmante, né? Foi esses ensaios, assim. Aqui tem ensaios, entrevistas, referências, tem um prefácio que foi cancelado de Sexual Persona, que seria o livro principal dela, né? O Personas Sexuais. Tem uma edição da Companhia das Letras no Brasil, mas tá esgotada, tem que procurar um pouquinho. Enfim, então assim, essa linguagem, né? Essa reverência pelas artes. E o bom humor. Ninguém fala sobre artes, humanidades com o bom humor de Camille Paglia. Essa combinação de humor, erudição, eu acho isso espetacular, eu acho isso incrível. E ela tem isso, ok? Reverência pelas artes, uma linguagem muito viva. Você lê outros ensaístas, você quer dormir. Camille Paglia não. Ela traz essa linguagem para as palestras delas. Eu recomendo muito que vocês assistam Camille Paglia falando. Eu vou deixar aí uma palestra que ela deu naquele Festival de Humanidades da Universidade de Chicago, eu acho. Chicago Humanist Festival. Pra vocês terem uma ideia do que Camille Paglia num palco. Ninguém captura uma plateia como Camille Paglia. Um vocabulário imenso. Ela tem aquele estilo abrasivo, né? Que ela fala que é estilo de rádio AM. Espetacular. Então essa é a fonte, né, da minha admiração por Camille Paglia. Sua linguagem, a riqueza da sua linguagem, o seu bom humor e a sua reverência pelas artes. É isso que eu gosto demais nela. Então tá, o primeiro livro que ela lançou, que é a tese de doutorado dela, Personas Sexuais, que foi orientada pelo Harold Bloom na Yale, pela Universidade Americana. Esse livro foi rejeitado durante vários anos, até ele ser publicado, acho que em 91, e aí ela explodiu como uma estrela acadêmica. Aqui ela faz uma ligação entre arte e sexo no Ocidente,
Camille Paglia fala que existe uma coisa linear na cultura, na história. Uma das teses dela, vou tentar colocar aqui, é que aquele paganismo dos tempos da história antiga, né? Ele nunca foi vencido totalmente pela cultura, a tradição judaico-cristã. Então, esse paganismo nunca foi enterrado no Ocidente e ele irrompe na cultura. No movimento romântico, por exemplo, no show de rock, as pessoas batendo cabeça que nem loucas, ela fala assim, o paganismo aí, ó, que nunca foi enterrado totalmente pela tradição judaico-cristã. Esse é um ponto central da ideia de Camille Paglia. Então ela analisa a cultura popular, obras de arte, sobre essa perspectiva. Como que essas irrupções desse paganismo que nunca foi enterrado no Ocidente. E analisa tudo de uma perspectiva sexual, enfim. Aí já é uma questão mais de detalhe que eu não queria entrar muito aqui não. Mas eu queria apresentar esse ponto principal dela aqui, para você perceber como que ela analisa as coisas. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, ela aqui em Provocations tem um ensaio sobre Rihanna, que a meu pai gosta muito de Rihanna. Ela diz, por exemplo, que esse culto às celebridades que a gente tem atualmente também é uma coisa desse paganismo, adoração a essas mulheres, Rihanna, Beyoncé, né? Hollywood com suas grandes figuras como Elizabeth Taylor. Isso é um resquício da adoração que se faziam a mulheres, a deusas lá na antiguidade. Que a meu pai é grande conhecedora da história antiga do mundo greco-romano. Ela queria ser arqueóloga, né, quando criança e tal. Então conhece muito esse período e não consegue fazer análises culturais sem voltar e analisar a coisa lá do início. Então ela vê uma pessoa como um show, né? Aquelas mulheres, por exemplo, clube de strippers, por exemplo, quando ela vê aqueles homens dando dinheiro para aquelas mulheres, ela fala lá, ó, há um resquício da adoração a mulheres na antiguidade. Tá vendo como é que ela lê tudo sobre essa perspectiva? Então, sim, essa é uma ideia central, ok? Então, sexual personae é ela analisando essa linearidade na cultura, ok? Fazendo essa ligação entre sexo e arte, né? Arte e Decadência, de Nefertiti a Emily Dixon. É a obra mais complexa dela, ok? Eu não recomendo começar por essa, eu recomendo começar por os ensaios dela em Sexo, Arte e Cultura Americana. Eu acho que esse aqui é o que eu recomendaria para quem quer começar a ler Camille Paglia, ok? Bom, é isso. Aqui, esse é um ensaio mais... coletânea de ensaios desse período entre esse livro e agora, recentemente, ela pegou todos os ensaios que ela publicou na internet, selecionou ensaios que ela publicou na internet, enfim, em jornais e colocou aqui, é o mais recente dela. Então tem ensaios sobre Bill Clinton, sobre Sarah Palin, sobre coisas mais recentes. Talvez seja uma boa ideia também começar por aqui. Ensaios sobre cultura popular, sobre o movimento, sobre o rock, sobre cinema, sobre a questão de sexo, gênero e as mulheres, literatura, educação, arte. Então aqui também é bem legal, só que isso aqui não tem tradução no Brasil, né? É isso aqui. Glittering Images é ela pegando essas imagens, grandes imagens da história da arte ocidental e fazendo análises. Uma jornada pela arte do Egito a Star Wars. Tem um filme de Star Wars que Camille Paglia, que é a cena final, The Revenge of the Sith. Ela fala que a cena final de The Revenge of the Sith, que é uma cena de duas pessoas lutando num negócio de lava. Ela fala que aquilo ali, nenhuma arte produziu nada igual àquilo ali, aquela cena de The Revenge of the Sith na modernidade. Ok? Então ela vai pegando imagens da arte ocidental importantes, vai nos apresentando e mostrando essa linearidade. Olha como é que isso aqui se repete aqui na frente, né, e tal. É um livro para quem gosta de arte, enfim. É um livro sobre a reverência dela pelas imagens e tal, né? Incrível, eu tava esperando esse livro há um tempo já. Então é isso, eu queria falar aqui um pouquinho sobre Camille Paglia, apresentar por que eu gosto tanto dela.
A questão dela com o feminismo é uma questão que eu acho que eu vou tratar em outro vídeo. Eu não vou nem tratar, porque isso gera debate e eu tenho uma preguiça danada de debater esses assuntos na internet, ok? Enfim, mas vamos escrever aí, vamos comentar aí que a gente pode falar um pouquinho mais, ok? Vocês conhecem Camille Paglia? Vocês têm algum probleminha com ela? A pessoa não, tem hora que não gosta muito, né? Mas em todos os vídeos que você assiste dela aqui no YouTube, sempre tem nos comentários essa observação, né? Não tem como você não ouvi-la. Olha como é que a inteligência dela, eu brinco que é a mulher mais inteligente do universo, né? Não tem como você não ouvi-la, por mais controversa. Uma coisa que acontece, por exemplo, com Camille Paglia, é comum, é pessoas de um lado mais conservador pensarem algumas opiniões dela para poder corroborar as suas opiniões. Eu tenho que dar risada disso, né? Camille Paglia é uma pessoa a favor da prostituição, da pornografia, da liberação das drogas. É uma pessoa de pensamento mais até libertário, democrata registrada, votou no Bernie Sanders. Então, assim, às vezes tem algumas pessoas que pensam um pouco o pensamento dela, a pessoa mais do lado conservador, mas eu tenho que dar risada disso, né, gente? Porque Camille Paglia é uma pessoa de pensamento liberal e tal. Para acabar, o vídeo tá ficando longo. Camille Paglia tem essa ideia muito... Camille Paglia faz isso, ela subverte ideias ideias defendidas aí na cultura geral. Por exemplo, a questão da dominação masculina. Camille Paglia diz que é o contrário, quem domina é a mulher. Sempre dominou de maneira... historicamente, né? Você tinha adoração a mulheres, a deusas na antiguidade, enfim. E que tudo que o homem criou, e aqui ela diz que a arte, o desenvolvimento científico foi uma criação masculina, historicamente é mesmo, né? Ela diz que tudo que o homem criou foi uma ansiedade uma resposta a essa dominação feminina. Então, tá vendo como é que ela subverte esse pensamento? Essa é uma outra ideia de Camille Paglia também que eu queria apresentar aqui para vocês. É isso. Já leram? Vamos discutir aí nos comentários, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.